juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje vamos dar destaque à evasão escolar. O Corpo de Bombeiros lançou a campanha Balão Mata, com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos das solturas de balões e possíveis incêndios. O Detran RJ começou a emitir aos usuários de até 18 anos de idade a nova carteira de identidade nacional, que tem o CPF como um número único de identificação. A Receita Federal paga nesta sexta-feira as restituições de lote residual do imposto de renda. O pagamento será feito na conta bancária indicada na declaração do imposto de renda por chave Pix. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, informou que, devido ao feriado do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, na próxima segunda-feira, as agências estarão fechadas em todo o país. E a Concer vai reforçar o atendimento na BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora durante o fim de semana prolongado, devido ao feriado também do Dia do Trabalhador. O diálogo com o objetivo de acompanhar o cenário educacional do país. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo, não só em Petrópolis, mas Três Rios, Teresópolis, Patidaferes, Paraíba do Sul e Nova Friburgo, além também das nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã em nosso Facebook e YouTube, onde você também acompanha a nossa programação ao vivo. A gente já vai dar início agora à nossa entrevista e é um tema muito preocupante. Um estudo da Firjan SESI apontou que a evasão escolar atingiu 500 mil de jovens por ano aqui no Brasil. A gente vai conversar então com a Andréia Marinho, ela que é a coordenadora técnica desse estudo do Firjan SESI, vai explicar um pouco para a gente como esse estudo foi feito, quais são os impactos dele, e é algo muito preocupante, né? A gente vai conversar com ela aqui no nosso telão, ela vai aparecer aqui para trazer então um pouco sobre esse cenário para a gente. Andréia, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda, você consegue nos ouvir? Boa tarde, consigo. Perfeito, Andréia. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui no programa e para falar um pouco sobre essa pesquisa, um dado um tanto quanto preocupante, né? Sim, eu que agradeço o espaço. A evasão escolar, ela é uma tragédia silenciosa que acomete principalmente os jovens mais pobres, enquanto menos da metade dos jovens mais pobres conseguem concluir o ensino médio até os 24 anos, esse número chega a 94% ou a quase totalidade dos jovens mais ricos. Então, é uma tragédia que perpetua a desigualdade social e, portanto, deve ser encarada como uma prioridade nacional. Foi realizado, na verdade, até qual foi a iniciativa para fazer esse levantamento? Então, com esse dado da evasão, com esse dado assustador, né, da evasão, nós buscamos uma parceria, a Firjan SESI buscou uma parceria com o Programa das Nações Unidas, o PNUD, para realizar um diagnóstico mais profundo, indo às causas da evasão e buscando, no Brasil e no mundo, alternativas para combater a evasão diretamente nas causas. É um problema muito complexo, portanto, não existe uma receita, né, uma solução simples. Daí nós construímos um repositório com cerca de 100 práticas de comprovado impacto para permitir aos gestores públicos a conjugação, a combinação
de práticas que sejam eficientes para a sua realidade, né, para a sua região. E daí o objetivo da Firjan-SESI e do PNUD com esse estudo é não só diagnosticar a situação, diagnosticar os números e as causas de evasão no Brasil, mas pesquisar, estudar e oferecer aos gestores públicos alternativas para que eles possam estabelecer os seus projetos estaduais, municipais, de combate à evasão escolar. Perfeito, Andréia. Além disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente. Você pode, por exemplo, citar alguma dessas alternativas, digamos assim, e qual que é a necessidade, você comentou agora e me surgiu a curiosidade, de trazer, então, essa alternativa até de forma regionalizada, porque a gente sabe, né, que cada escola, né, cada unidade, cada estado, município tem a sua realidade quando se fala de educação, né? Sim, perfeito. Educação não dá para a gente brincar, né, e tratar como uma receita de bolo. O que pode dar certo no Rio de Janeiro pode não dar em Brasília, ou na Bahia, ou no Ceará, ou no Amazonas, enfim. Portanto, as experiências elas devem ser combinadas a partir de um diagnóstico da realidade local. A nossa recomendação é que cada Secretaria Estadual de Educação estabeleça ali o seu diagnóstico, né, com as suas características, e a partir daí busque no nosso repositório experiências que casem, né, que venham a combater e atuar diretamente naquelas causas identificadas pelo Estado. Uhum. Quais são as experiências mais interessantes e que vêm muito ao encontro dessas causas de evasão? Primeiro, nós encontramos... Bom, é importante lembrar que nós estamos falando que a evasão ela atinge de forma agressiva, né, a camada mais pobre da população. Então, nós estamos tratando de alternativas que visem a combater a evasão entre a população mais vulnerável. Então, por exemplo, o auxílio financeiro ele aparece como uma alternativa para que esse jovem possa se concentrar na escola, se concentrar nos seus estudos e não sucumbir às demandas de sobrevivência, né? Porque muitos jovens acabam abandonando a escola, precisam gerar renda para sua família, enfim. Uhum. Além desse apoio financeiro, tem o apoio à constituição de um projeto de vida, porque se esse jovem não perceber na escola o significado dela, o significado da educação para o seu futuro, é mais fácil dele abandonar. Uma outra experiência muito interessante é aquela que dá o apoio à aprendizagem, porque o jovem que não consegue aprender e superar suas dificuldades, ele tende a repetir o ano, e a reprovação é uma das causas também da evasão. Há inúmeras práticas no sentido da valorização e a formação continuada do magistério, né? Porque o docente é uma peça fundamental. No fim da linha está lá o professor e o aluno, e esse professor precisa ter as ferramentas necessárias para atuar no combate à evasão. Enfim, são quase 100, é um repertório bastante completo e muito interessante, né, com experiências, como eu já disse, de impacto comprovado, tanto no Brasil quanto no mundo. Perfeitamente, Andréia. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma breve análise. A gente tem acompanhado a questão do novo ensino médio, tem gerado aí grandes repercussões. Com o seu olhar técnico sobre o tema, o novo ensino médio seria de alguma forma prejudicial ou então benéfico justamente para essa evasão escolar? Eu pergunto isso, por exemplo, porque em alguns casos, né, por exemplo, o jovem aprendiz, né, pode atuar ali de 14 até os 24 anos, e de alguma forma ele pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo, digamos assim, né, na parte da manhã estudar ou vice-versa, trabalhar na parte da tarde. Como que você analisa esse cenário do novo ensino médio? Bom, no nosso repositório de boas práticas, há um número muito importante de práticas que trabalham com a transição da escola para o mundo do trabalho. Uhum. E não pode esquecer que esse jovem está exatamente na transição para a vida adulta e na transição da escola para o mundo do trabalho. Então, há muitas experiências que visam a combater a evasão por meio dessa transição para o mundo do trabalho. Inclusive a experiência da aprendizagem.
Mas o fato que a gente quer destacar é que a evasão é um fenômeno que é anterior a essa discussão Uhum. e que ela não é uma questão de modelo, né? É uma questão de suporte e de trabalhar nas causas com experiências assertivas. Então, o nosso projeto, o nosso repositório de boas práticas, ele cabe para qualquer modelo de ensino médio, porque é óbvio que num país do tamanho do nosso, nunca poderemos ter apenas um modelo, né? O ensino médio, em alguns lugares, vai ser integral, em outros lugares vai ser noturno, em outros nós teremos o ensino médio de tempo parcial, enfim. Então, para qualquer modelo de ensino médio, o repositório de boas práticas oferece alternativas para a construção desse projeto político-pedagógico. Mas, importante, o combate à evasão não depende exclusivamente do trabalho da escola, ele depende de política pública, porque ele vem tem raízes profundas, né? Então, precisa de política pública realmente para ter um olhar atencioso, para tratar realmente o tema como prioridade. Andréia, e a gente acaba abordando um tema também muito importante, que a educação, na verdade, gera até essa consequência, que é a economia do país, né? Porque se a gente fala que a evasão escolar ela é maior nas pessoas, né, de baixa renda ou vulnerabilidade, é importantíssimo ter um olhar mais atento para essa população e também, de alguma forma, melhorar a economia do país, justamente para que essa evasão, por exemplo, também diminua. Lógico, como você até bem comentou, não é a única alternativa, até porque são diversos motivos, né, que levam a essa evasão. Mas esse também é um ponto importante. Sim, a evasão, a relação da evasão com a economia, né, com o mundo do trabalho, é meio que um círculo vicioso. Na medida em que você não tem pessoas bem formadas, elas não conseguem se inserir produtivamente, construir uma carreira ou gerar novos empregos, os salários delas serão sempre menores e, portanto, elas não têm condição no geral, né, elas não têm condição, no geral, de se adaptar às mudanças constantes no mundo do trabalho. Portanto, a necessidade de combater a evasão, de garantir uma educação de qualidade para esse jovem, ele não é só uma questão social. Obviamente, atinge diretamente e de uma forma primária ao jovem e à sua família, porque ele vê ceifado o seu futuro. Mas atinge, na segunda onda, o país, né? E a todos nós, porque quando a juventude de um país não tem futuro, esse país não pode pensar em avançar. Nós não temos bases sólidas para o desenvolvimento econômico do país. Isso é sentido hoje pelos empresários que não podem dispor de profissionais qualificados para alavancar os seus negócios. Aí deixam de gerar renda, deixam de gerar novos empregos, enfim, é como eu disse, um círculo vicioso que precisa ser tratado por toda a sociedade, encarado como prioridade. Ele não é um problema que atinge apenas aquela comunidade mais vulnerável, não aflige apenas os jovens mais pobres, porque ele atinge a todos nós, a toda a sociedade, é um problema nosso. Uhum. E Andréia, se eu me bem recordo, esse estudo traz um pouco também sobre a questão da educação básica. Você poderia falar para a gente um pouco, isso também acontece na educação básica? Bom, o ensino fundamental é a etapa anterior ao ensino médio, né? Hoje nós temos no Brasil avançamos muito, temos a universalização da educação básica, contemplando o ensino fundamental e médio. A evasão, ela começa muito forte no 8º e principalmente no 9º ano do ensino fundamental, quer dizer, nessa passagem para o ensino médio, ela é muito forte. E se agrava no ensino médio, né? Mas nós podemos afirmar que o número maior da evasão acontece ali no 9º ano. Talvez seja o nosso segundo trabalho avançar no diagnóstico de evasão do ensino fundamental. Uhum. E Andréia, analisando todo esse contexto que a gente vê que é muito grave,
Você acredita que a pandemia de alguma forma possa ter auxiliado para isso também? Ou, por exemplo, esse trabalho já é de longa data, esse reflexo da evasão escolar no ensino médio, pegando aí o final do ensino fundamental, já vem de longa data? Sim, a questão da evasão é anterior à evasão. Esse estudo considera dados bem anteriores à evasão, à pandemia. Mas é óbvio que a pandemia agravou. Ainda não existem dados concretos, dados científicos, mas é óbvio que agravou. E agravou principalmente entre essa população mais pobre, na medida em que precisou gerar renda, na medida em que não tinha acesso a uma internet de boa qualidade para se manter conectado com as escolas, que as escolas também não tinham todo esse preparo para dar continuidade ao processo de escolarização desses jovens online, enfim. É óbvio que esses jovens da parcela mais pobre da população tiveram mais dificuldade de escolarização durante a pandemia do que aqueles das classes mais favorecidas financeiramente. Então, e além da necessidade de trabalho, né, de geração de renda imediata, a pandemia foi um grande problema para todos nós. Então, certamente agravou. Certamente os dados de hoje, eles são ainda mais sérios e mais graves do que aqueles que nós apontamos no estudo. Portanto, isso significa que o tratamento das questões, né, o avanço em alternativas para equacionar as causas da evasão é mais urgente. Perfeito, Andréia. Ontem eu estava acompanhando os dados em relação ao IDEB de 2019, se eu não me engano, 2021, perdão, de 2021, é atualizado acho que a cada 3 anos, e a gente vê que português, matemática, por exemplo, o coeficiente, né, o índice ali do Brasil, ele chega a metade, 5 pontos, 6 pontos. Você acredita que essa evasão escolar, por exemplo, também possa impactar na qualidade do ensino, e isso também reflete, por exemplo, nesses dados de desenvolvimento estudantil e educacional aqui do país? Bom, a evasão escolar ela acaba sendo uma consequência da baixa aprendizagem. O Brasil realmente está numa situação muito, muito complicada, porque, por exemplo, em matemática, hoje a nossa proficiência em comparação com os países da OCDE, né, é de 12%, enquanto a média dos países da OCDE é de 48%, ou seja, a gente tem 1/4 de proficiência em matemática em relação à média dos países da OCDE. É muito esse indicador. Então, a baixa aprendizagem é um problema que precisa ser combatido, E daí a gente fala no apoio ao aluno para as aprendizagens, nesse apoio financeiro que também vai permitir que esse aluno possa se concentrar nos seus estudos, na valorização e formação continuada dos docentes, porque é óbvio que esses docentes também precisam de apoio, principalmente nessas áreas, né, para trabalhar de outro jeito, buscar outras metodologias que possam realmente apoiar o aprendizado do aluno. Então, nós estamos tratando de um problema grave, que é o baixo nível de aprendizagem dos nossos jovens, que é uma das causas da evasão. Na medida em que o aluno não aprende, que ele tem dificuldade, como eu disse, ele acaba sendo reprovado, e essas reprovações sucessivas já acabam sendo um dos fatores que geram a evasão escolar. Uhum. André, então a gente vê uma necessidade de investimento imediata na educação, e não questão somente de verba, mas também de projetos para melhorar a qualidade do ensino, para melhorar, né, esse relacionamento professor-aluno, para melhorar, ampliar o acesso à internet para essas pessoas, mas, além disso, melhorar essa relação também virtual. Eu pergunto sobre isso, qual a necessidade também de hoje? A gente está vendo aí que a internet, né, o mundo digital tem se tornado cada vez mais abrangente e mais parte do nosso dia a dia, e ele tem um papel fundamental, porque mesmo que a gente tenha o acesso à educação de forma virtual, esse acesso ele não é tão eficiente, digamos assim, como é, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Isso também tem que ser olhado, tem que ser analisado com cautela, justamente para melhorar esse relacionamento
pela internet, por exemplo? A educação básica é um período da educação que demanda esse convívio social. É nessa fase que o aluno estabelece suas relações sociais, que ele aprende os limites, que ele entende o que e como se comportar na relação com o outro, no respeito ao outro. E a relação com o professor, a relação presencial com o professor nessa faixa é muito importante, não só pelo currículo estrito, né, pelo aquele currículo das disciplinas, mas pelo currículo da educação como um todo, que é exatamente na formação da cidadania, do desenvolvimento aí de características do caráter desse jovem. Então, eu acredito que a educação presencial para esse jovem é muito importante. Até porque essa educação, essa convivência com o outro, o exercício do limite, a discussão dos direitos e dos deveres, a questão da responsabilidade, há muitas habilidades e competências sociais que só podem ser desenvolvidas no convívio com o outro. Certamente essa escola mais acolhedora e mais presente na formação integral do jovem, ela terá um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e mais equânime, portanto, com mais paz. O papel da escola é ser um espaço de paz. Andréia, seria importante mapear, por exemplo, os locais ou as unidades escolares em que essa evasão é maior, justamente para realizar um trabalho mais especializado dentro daquela unidade? Sim, com certeza. Quando a gente fala do diagnóstico local, a gente está falando exatamente disso. Identificar na sua região quais são as áreas mais vulneráveis à evasão escolar. Não é exatamente aquela escola que hoje tem maior evasão, mas aquela escola que tem já elementos que sinalizam uma tendência, né, um cenário favorável à evasão. Então, atuar sobre as escolas que já têm um grande índice de evasão e aquelas que são mais suscetíveis à evasão. Por isso a gente cita o tempo inteiro que é um problema muito complexo, que demanda... portanto, não tem receita de bolo, não tem solução simples, ele demanda a conjugação de propostas, a conjugação de práticas e sempre olhando o aspecto local. Podemos dizer de alguma forma, Andréia, que as escolas localizadas, por exemplo, em locais de maior vulnerabilidade, a evasão a possibilidade que a evasão nessa escola seja maior, por exemplo, do que numa região mais desenvolvida? Bom, na verdade, a questão da evasão, a gente não pode afirmar que ela diz respeito diretamente a que território essa escola está localizada, mas ela diz respeito à origem do aluno. O aluno do quinto populacional mais pobre, ou seja, o aluno da camada mais pobre da sociedade, ele é o aluno mais atingido pela evasão. Portanto, não está na escola, na localização da escola, mas na localização de origem do aluno. Perfeito. Eventualmente, esse aluno pode estudar numa escola super bem localizada. Sim. Nós temos hoje comunidades muito vulneráveis, que são vizinhas de comunidades de renda altíssima. Então, não é exatamente onde a escola está, mas a origem do aluno. Certamente. Andréia, alguma outra informação talvez importante ou algo que você queira ressaltar desse estudo que a gente não tenha comentado? Bom, eu queria convidar todos que estão nos assistindo para acessar o site da Firjan e buscar lá o estudo completo. Nesse estudo completo, há o repositório que nós construímos junto com o PNUD, com quase 100 práticas, e que vocês olhassem e analisassem que combinação dessas práticas seria o ideal para a sua escola, para a sua comunidade. Eu acho que é um material bastante importante para a nossa reflexão. Reflexão e ação, não é? Nós fizemos um grande estudo, um bom diagnóstico,
um repositório importante de boas práticas, e a nossa expectativa com esse estudo é contribuir realmente para a redução da evasão. Portanto, esperamos que o poder público, nossos secretários de educação, consigam, aí, junto aos seus governos, construir uma política pública que combata diretamente a evasão escolar no país. Perfeito. Muito obrigado pelas suas informações, Andréia, por trazer aqui um pouco sobre esse cenário tão preocupante que realmente precisamos tomar medidas imediatas para esse combate à evasão escolar. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, fica aqui esse momento de reflexão. Se você quiser, pode acessar, então, como a Andréia justamente comentou, vai ver esse estudo, acompanhe essas possibilidades para diminuir a evasão escolar. A gente tanto comenta aqui que a educação transforma vidas e é um momento muito delicado de ver que mais de 500 mil, aí, basicamente 500 mil de jovens por ano desistem ou abandonam a escola no período principalmente ali do ensino médio. Esse, como a Andréia comentou, é um cenário complexo, delicado e que vai ser necessário uma análise geográfica, regional, justamente para entender quais as consequências dessa evasão. É claro que a gente torce muito para que a educação seja valorizada, para que os profissionais sejam valorizados, que a educação possa ser ampliada e também que ela receba investimentos para que a gente possa ter um mínimo aí de evasão escolar ou, quem sabe, até terminar, encerrar com esses dados de evasão escolar aqui no Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco. A gente vai trazer para você muita notícia, vamos falar também sobre o que abre, o que fecha, o feriado está chegando, segunda-feira, Dia do Trabalhador, e é claro, a gente traz aqui para você um resumo dos serviços que vão estar funcionando na segunda-feira. Correio Petropolitano faz um intervalo rápido, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você.
colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente vai dar destaque agora então ao nosso noticiário. No primeiro bloco fizemos a nossa entrevista, falamos aqui sobre a evasão escolar que atinge 500 mil de jovens aí por ano no Brasil. Dado um tanto quanto preocupante para todos nós, já que a gente falou aqui, como a gente falou, implica em outras tantas coisas, por exemplo, como também a economia do país. Mas vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouco aqui para você que está nos acompanhando, trazer as notícias, até porque tem feriado chegando e a gente vai falar um pouco, na verdade, sobre o imposto de renda. Na verdade, a Receita Federal, né, liberou então aí mais um lote do imposto de renda e para você, né, que caiu, por exemplo, aí na malha fina, pode também receber parte do valor. Para isso é necessário acessar o site da Receita Federal para você acompanhar, né? A Receita Federal ela vai fazer esse pagamento hoje da restituição do imposto de renda da pessoa física do lote residual, então, dos anos anteriores. São pelo menos 294.934 contribuintes, num valor total aí aproximadamente 344 milhões de reais. O pagamento vai ser feito na conta bancária, como a gente sempre comenta aqui, indicada na declaração do imposto de renda ou então pela chave Pix. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram então as pendências. O valor da restituição é atualizado pela taxa Selic a partir do mês seguinte ao prazo final da entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito. Para fazer a consulta, o contribuinte deve acessar o site da Receita, como a gente comentou, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. Se for detectada alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações. O aplicativo da Receita para tablets e smartphones também permite a consulta e a liberação das restituições e situação do cadastro de pessoas físicas, o CPF. Caso o crédito não seja depositado na data, o valor vai ficar disponível para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. O resgate deve ser feito pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos, Meu Imposto de Renda e clicando em Solicitar Restituição Não Resgatada na rede bancária. Vamos falar sobre economia, porque o índice de preços ao produtor, o IPP, registrou queda de 0,66% em março, quando comparado ao mês passado.
O analista Felipe Câmara comenta dos dados obtidos neste mês. Em março, o IPP chegou à sua menor taxa acumulada em 12 meses já registrado, menos 2,32%. Na série histórica da indústria geral, que reúne as indústrias extrativas de transformação, iniciada em dezembro de 2014, nunca uma deflação foi tão intensa. Esse resultado vem no bojo de um momento deflacionário da indústria nacional que se iniciou na segunda metade de 2022 e na passagem de fevereiro para março foi reforçado por um recuo nos preços médios na ordem de menos 0,66%. O resultado de março frente a fevereiro está muito relacionado ao comportamento dos preços, no refino, na indústria química e na fabricação de alimentos. A atividade de refino e biocombustíveis variou menos 4,10%, puxada pelos menores preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do óleo diesel, que vem seguindo a trajetória do barril de petróleo no mercado internacional. Na indústria química, os fertilizantes foram os principais responsáveis pelo recuo de menos 1,41% registrado no setor. O contraponto veio dos derivados básicos da petroquímica, em alta frente ao aumento do preço da nafta no mercado internacional nos últimos meses e a constrangimentos na oferta americana desses itens. O preço ao produtor industrial de alimentos variou menos 0,46%. E como tem acontecido durante esse período deflacionário do IPP, a maior oferta de commodities agrícolas foi importante pautar o resultado setorial. Em março, em particular, destacaram-se os derivados da cadeia da soja. O setor de papel e celulose também merece destaque no mês. Com menores preços, ele se junta ao refino, à indústria química e à fabricação de alimentos, somando os quatro, uma influência de menos 0,79 ponto percentual no resultado agregado. O que significa que mais que compensaram os preços em alta nos demais setores investigados pela pesquisa. O último destaque importante a ser feito diz respeito à transmissão dos preços ao longo da cadeia industrial brasileira. A deflação corrente se deve, em grande medida, à dinâmica dos preços dos bens intermediários, que no acumulado em 12 meses apresentaram queda de 6,31% em março. Todavia, na ponta final das cadeias produtivas, os bens de consumo vêm apresentando uma desaceleração inflacionária paulatina, e em março, a taxa acumulada em 12 meses dessa categoria chegou a 2,46%, o valor é o menor registrado desde 2019. Tá aí, né? São vários pontos que impactaram aí para a deflação então, do índice de preços ao produtor. Vamos falar sobre o feriado, isso mesmo, né? Hoje é sexta-feira, tem muita gente que já vai emendar aí o feriado prolongado, segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, mas aqui em Petrópolis vai ter funcionamento de algumas coisas, viu? Quem vai trazer informações para a gente sobre o que abre, o que fecha aqui em Petrópolis é o nosso repórter Eric Portela, que vai falar sobre os pontos turísticos aqui de Petrópolis, a respeito do que vai funcionar e também quais os horários. Eric, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O que vai funcionar aí? Já tem alguma coisa divulgada para que o petropolitano o turista possa aproveitar o feriado? Boa tarde, Richard. Sexta-feira e semana que vem, na segunda-feira, nós temos feriado, Dia do Trabalhador, e Petrópolis, sim, vai ter várias coisas para fazer. Para quem gosta de cultura, o Museu de Cera vai abrir de 10 horas da manhã às 17 horas. O Museu de Porcelana também vai abrir de 10 às 16 horas. E o Museu dos Brinquedos de 10 às 16 horas. Agora, para quem curte mais natureza, parque, né? O Parque Cremery vai estar funcionando de 8 da manhã às 17 horas. E o Santuário Vale do Amor também vai funcionar de 8 da manhã às 17 horas. Agora, se você quer tomar um chocolate quente, um expresso nesse frio, é bom, né? O espaço Liberty Garden vai estar aberto de 10 horas da manhã às 18 horas, na verdade, e a Cat também de 10 horas da manhã às 18 horas. A cervejaria Boêmia também vai estar funcionando. O tour vai funcionar de 10 horas da manhã às 17 horas. O restaurante Térreo de meio-dia às 22 horas da noite, então tem como aproveitar bastante. E o Empório, que é a lojinha, né, da Boêmia, vai funcionar de 10 horas da manhã às 19 horas. Isso tudo você confere no site da Prefeitura e para mais informações é só entrar em contato com o Disque Turismo
pelo 0800, o telefone ou o WhatsApp. Perfeito, Eric. Já se programou para esse feriado? Vai trabalhar? Vai ficar em casa? Como que vai ser esse feriadão aí? Esse feriado eu vou estar trabalhando, vou estar na TV, não vai ter descanso para mim, mas quem vai poder descansar é bom, ou mesmo até mesmo ficar em casa, né, assistindo um filme. Esse friozinho é bom para isso, esfriou bastante aqui em Petrópolis, né? Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Eric. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço. E você que está em casa, viu? Tem muita coisa aí que vai funcionar em Petrópolis, além do Museu Imperial, Catedral, São Pedro de Alcântara, entre outros museus aqui da cidade também vão estar aí com a programação no fim de semana. A gente só ressalta para você, as agências bancárias não abrem na segunda-feira, assim como também as agências do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Os trabalhos de atendimento serão retomados na terça-feira. Aquelas pessoas, por exemplo, que têm alguma conta com vencimento na segunda-feira, podem realizar o pagamento na terça-feira, no próximo dia útil, sem complicações, sem juros, sem multa por atraso. Na maioria das vezes, esses boletos já são reprogramados para vencimento no outro dia útil, né, logo após o feriado. Vamos falar sobre salário, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar nos próximos dias a medida, então, provisória para instituir o salário mínimo de R$ 1.320 este ano. A informação foi divulgada na última quinta-feira pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que participou de uma reunião do presidente com representantes das centrais sindicais no Palácio da Alvorada. A MP tem um efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Marinho também anunciou que o governo vai enviar um projeto de lei para retomar a política de valorização real do salário mínimo, que vigorou ao longo dos governos petistas. Ele vai assegurar, então, de acordo com o ministro, a recomposição de inflação com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, mais o percentual de crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Ou seja, em 2024, se estiver em vigor, o reajuste será o INPC de 2023, mais o percentual de crescimento do PIB de 2022. O valor de R$ 1.320 já havia sido anunciado por Lula em fevereiro, quando ele confirmou que o reajuste deveria entrar em vigor em maio, ou seja, mês que vem. Na mesma ocasião, segundo Lula, deve ser divulgada a nova faixa de isenção do imposto de renda, que vai passar de R$ 1.903,98 para R$ 2.640. Agora, R$ 18 apenas de reajuste no salário mínimo não era o que a população estava esperando, né? A gente sabe que o valor do salário mínimo pouco dá para se fazer para uma família, por exemplo, que paga aluguel, que tem filhos. É muito delicado a gente ver que é um reajuste tão pequeno que ainda vai precisar agora da aprovação do Congresso Nacional. 120 dias, são 4 meses, né? Será que realmente o Congresso vai dar prioridade para essa votação, para essa medida provisória? A gente vai continuar acompanhando. Mudando de assunto, como a gente comentou, o feriado está chegando e a Concer vai reforçar os atendimentos na BR-040 entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora durante esse fim de semana prolongado por conta do feriado do Dia do Trabalhador. Os horários de pico no período tendem a ocorrer hoje e sexta, das 16 horas às 20 horas, e na segunda, a partir das 15 horas. O reforço operacional será mantido nos trechos de maior movimento de tráfego, em especial na Serra de Petrópolis, abrangendo equipes de assistência mecânica e de conservação. As equipes médicas também estarão de prontidão 24 horas por dia. As 3 praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias, quilômetro 102, Areal, quilômetro 45 e Simão Pereira, quilômetro 816, em Minas Gerais. Em cada uma delas, o motorista conta com um posto de serviço de informação ao usuário, espaço climatizado que oferece água gelada, banheiros e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em Caxias, o CIL está presente no quilômetro 104,
24 nos 2 sentidos da rodovia. Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a concessionária através da central de atendimento ao usuário 0800 282 0040. Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800 281 0041. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como www.concer.com.br informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040. A concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens, evitando assim transtornos no deslocamento. Em caso de chuva, o usuário também deve redobrar a atenção, a prudência devido à possibilidade de pistas escorregadias. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para o telefone 191. Já que a gente está falando tanto aqui sobre a questão de feriado, vamos conversar então também aqui com o nosso repórter Guilherme Matos. Ele vai trazer para a gente a previsão do tempo para os próximos dias. Pelo menos aqui em Petrópolis, hoje, previsão de chuva, aquele chuvisco fino aqui no centro da cidade, pelo menos. Vamos falar então com ele para saber como que vai ser esse feriado prolongado aqui em Petrópolis. Guilherme, uma boa tarde para você. Tem previsão de chuva para esse fim de semana? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos. Tem essa previsão, como você já disse, hoje já está essa chuvinha fina, esse vento, esse frio. Então o petropolitano já está saindo mais agasalhado. Fica atento, porque nunca se sabe se essa chuva vai apertar, até porque a previsão é de pancadas fortes com trovoadas até a noite. Então é possível de que essa chuva aperte. E essa previsão não é só de hoje, né? Essa previsão está para o feriado inteiro até segunda, só na terça, que segundo os dados do IMET, que vai parar ali de ter esse risco de chuva. Então, durante todo o feriado, tem esse risco de pancadas, de chuva. No momento é só essa chuva rasinha, mas a gente fica atento sempre, essa atenção, esse cuidado, sair de casa de guarda-chuva, casaco, porque tá essa previsãozinha de chuva e de frio. Hoje mesmo as mínimas são de 15 graus, máximas de 22. Então esquentar não deve nesse feriado, Richard. Deve ficar esse friozinho com chuvas ocasionais. Tá certo. Agora, o Eric falou, Guilherme, que vai trabalhar na segunda-feira. Você de folga, vai trabalhar também, já sabe o que vai fazer? Richard, segunda-feira eu não trabalho, eu estou de folga nessa segunda, então enquanto vocês vão ter que trabalhar com essa chuvinha, eu vou estar tranquilo em casa, dormir até tarde, né? Que a gente aproveita o feriado assim, principalmente quando tá essa chuva assim. Tá certo, quem pode, pode, né? Obrigado, Guilherme, pelas suas informações, bom fim de semana. Obrigado, Richard, igualmente. Para você que está nos acompanhando, então tá aí, né? Alguns vão ficar de folga, alguns vão ficar em casa, mas já sabe a previsão do tempo, caso você vá dar um passeio com a família, com os amigos, o ideal aí é levar agasalho e também guarda-chuva, previsão de pancadas de chuva aí para o município durante todo esse feriado prolongado, viu? Mudando de assunto, o Detran RJ começou a emitir aos usuários de até 18 anos de idade a nova carteira de identidade nacional, que tem o CPF como número único de identificação, reconhecida em todo o território nacional, com o objetivo de dificultar fraudes no estado do Rio. O novo documento vinha sendo emitido desde janeiro deste ano, apenas para as crianças de 0 a 11 anos. A nova carteira nacional de identificação nacional será fornecida para crianças e adolescentes que pedirem a primeira via do RG em qualquer posto de identificação civil do Detran RJ. Neste momento, ainda não está sendo emitida a segunda via. Para que seja possível emitir, então, a carteira de identidade nacional, a pessoa precisa ter a certidão original de nascimento com o CPF, ou então a certidão original, e mais o documento de inscrição no CPF.
A nova SIM tem um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado, além de um código usado em passaportes, o MRZ, que facilita o uso de RG como documento de viagens nos aeroportos, elementos gráficos mais modernos que dificultam as falsificações. Os jovens que ainda não tiveram um CPF emitido pela Receita Federal vão receber o modelo antigo do RG. É possível fazer a inscrição no CPF pelo site da Receita ou em unidades convencionadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios e também cartórios de registro civil. No feriado da próxima segunda-feira, o Banco de Sangue Santa Teresa vai estar aberto, recebendo os doadores em seu horário normal, de 7 da manhã às 6 horas da noite. Como ocorreu nos feriados anteriores, nesses períodos há uma queda acentuada nos estoques sanguíneos, pois muitos doadores programam seu lazer ou vão viajar, esquecendo de colocar a doação de sangue como prioridade. E é justamente quando aumenta a demanda por hemocomponentes nos hospitais, em razão dos acidentes de trânsito nas estradas. Por isso, o alerta do Banco de Sangue é para que as pessoas doem antes de viajar. Já aqueles que ficam na cidade podem fazer a doação mesmo no feriado, pois o procedimento é muito rápido, não dói, dura aproximadamente 40 minutos e ainda sobra tempo para o lazer. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente das 7 da manhã às 18 horas, inclusive aos domingos e feriados, na rua Doutor Paulo Hervé, 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp 24 99269 4355. E se você então vai viajar ou vai ficar aqui na cidade mesmo, não deixe de passar lá para fazer a doação, você pode salvar até 4 vidas. Vamos trazer inclusive aqui para você quais são as regras para você fazer a doação. É preciso apresentar um documento oficial com foto, ou seja, RG, CNH, qualquer documento, e que esteja em bom estado de conservação. Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos. Os menores de idade precisam da autorização e da presença dos pais no momento da doação. Além disso, é preciso estar em boas condições de saúde, se sentindo bem e sem qualquer sintoma. Pesar no mínimo 50 quilos e ter dormido ao menos 6 horas na última noite. Não pode ter feito o uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas e após a ingestão do almoço ou alimentos gordurosos é preciso aguardar um período de 3 horas. Não é necessário estar em jejum, desde que evite então os alimentos gordurosos. Além disso, para você que está nos acompanhando, se você colocou algum piercing, alguma tatuagem, também é necessário esperar um período adequado para fazer as doações. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lançou na última quarta-feira, pelas redes sociais da corporação, uma campanha impactante mostrando que balões matam. A proposta é ensinar com vídeos reais as consequências trágicas dessa prática. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Polícia Civil por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que vai intensificar as investigações relacionadas à atividade criminosa, principalmente com a proximidade das festas juninas. A gente vai acompanhar, inclusive, um pouco da fala do Major Fábio Contreiras, que fala a respeito sobre essa campanha. Sabe aquele animal que você tanto ama? O balão mata. Dói. Daqui a gente ouve o grito dos bichinhos lá embaixo, lá, ó. E o socorro, e a gente não consegue ajudar. A gente não pode entrar lá pra salvar o bicho. Por causa de um criminoso, baloeiro criminoso. Esse foi o vídeo divulgado nas redes sociais do Corpo de Bombeiros sobre essa campanha, e aí a gente vai trazer então agora para você essa sonora, né, essa fala, na verdade, do Major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a respeito da campanha. Soltar balão é crime. As pessoas têm que se conscientizar disso. É um crime que está cada vez mais próximo de afetar a nossa população de maneira muito mais contundente.
Só em abril desse ano, a gente teve um balão que caiu na estação de tratamento de água lá da SEDAI, em Guandu. Isso poderia ter deixado todos os habitantes da região metropolitana sem água. Em janeiro desse ano, a gente teve também um balão que caiu no Leme, num dia de praia lotada, em pleno verão. É claro que isso poderia ter causado graves queimaduras em famílias, nas crianças, causando uma tragédia sem precedentes. É muito importante que as pessoas se conscientizem. É crime. Balão mata. Mata a nossa flora, mata a nossa fauna. Ou seja, nossas matas e nossos animais morrem queimados. Existem centenas de vídeos que mostram a destruição provocada pelos balões. Por isso, o bunker digital do Corpo de Bombeiros do Rio está lançando hoje, nas redes sociais da corporação, uma grande campanha para conscientizar a população. Todas as quartas-feiras, a gente vai trazer vídeos novos mostrando as consequências terríveis dessa prática criminosa. Em qualquer emergência, lembre-se, conte sempre com o apoio do Corpo de Bombeiros. Pai, né? Então, se você, por exemplo, avistar ou acompanhar alguém fazendo essa soltura, denuncie. Pode gerar grandes acidentes e também impactos aí no nosso meio ambiente. A gente já comentou, a gente entra num período agora de seca e esse balão pode, por exemplo, passar numa parte de mata de vegetação e causar um grande acidente, né, uma grande queimada. Em alguns casos é até impossível controlar as chamas. Isso pode chegar a atingir residências e, lógico, impacta muito também para os animais, para a fauna e para a flora de modo geral. Então, tenha essa consciência durante esse período e que a soltura de balões não seja realizada. Assim, a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. Amanhã nós temos o nosso encontro marcado aqui ao vivo, claro. Amanhã não, amanhã é sábado, né, gente? Amanhã não, segunda-feira nós temos aqui feriado, estaremos aqui para trazer para você informação, debate, análise, com sempre um tema relevante para você. Um bom fim de semana e segunda a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.